Fala galera, tudo bem com vocês? Essa é uma aula que eu produzi e gravei pensando não só nos meus alunos, mas no público em geral, porque ela desperta o interesse de todos. O nosso objetivo hoje vai ser o de compreender as diferentes formas de organização do nosso pensamento. E eu resolvi investir exatamente nessa temática por dois motivos principais. O primeiro, por algo muito engraçado. Há pouco tempo circulou um meme na internet de um garotinho de origem asiática, né, em que ele ia folheando o livro e a cada nova página ele pegava e levava isso para dentro da cabeça. E aí ele folheava novamente e ele pegava e levava isso para dentro da cabeça. Era assim que ele estava estudando, era assim que ele estava aprendendo, apreendendo determinados tipos de conceitos. Eu achei aquilo incrível e tem tudo a ver com aquilo que a gente vai discutir nessa aula. E o outro motivo pelo qual eu planejei essa aula está relacionado ao fato de existir muita informação na internet, mas muita informação desencontrada. Eu percebi que várias pessoas, não necessariamente relacionadas ao magistério, eu percebi que existem muitos coaches falando sobre o tema e que estão interpretando os conceitos da neurociência de forma equivocada. E a aplicação equivocada pode trazer um grande prejuízo para a aprendizagem e não um ganho qualitativo. Então, na verdade, esse vai ser um vídeo, né, de uma série de vídeos que eu quero produzir mostrando o ofício de um professor. Quais são as preocupações que a gente tem no encaminhamento de uma determinada disciplina. Nesse momento, a gente vai só se preocupar em organizar o pensamento. Bem, pensando na organização do pensamento, a gente costuma separar o pensamento em dois grupos, no pensamento focado e no pensamento que a gente chama de pensamento difuso. O pensamento focado é aquele que requer atenção, é aquele que requer concentração. É onde você está utilizando do teu córtex pré-frontal para consolidar memórias que inicialmente são memórias de curto prazo. Para a gente se manter focado nesse estado atencional, é necessário que a gente utilize a linearidade do raciocínio. Então, nesse momento, você vai organizar o teu pensamento para cumprir etapas curtas, etapa por etapa na construção de um determinado conceito. Para a gente se manter dentro desse padrão, é necessário uma repetição para que esses conceitos se consolidem. E aí eu já chamo a atenção para o que a gente, no magistério, chama de exercícios de fixação. É necessário que você faça exercícios de fixação para que efetivamente você consiga consolidar esses conceitos. Lembrando que, quando você é apresentado a um determinado tema, você efetivamente não consolida a aprendizagem. A aprendizagem ela se consolida em momentos de elaboração, quando você transita para um modo difuso, e durante o sono, que é onde você constrói novas redes neurais. Então é necessário que você tenha um padrão de repetição para que você consiga assimilar determinados conceitos. Bem, o pensamento focado ele vai construir recursos que irão permitir o diálogo entre os diferentes saberes. Eu vou utilizar um exemplo da biologia para a gente poder compreender melhor como é que a gente organiza uma aula, né? Como é que a gente encaminha uma aula. Eu vou abrir a caixa preta da síntese proteica. Quando eu abro a caixa preta da síntese proteica, a primeira coisa que me vem à cabeça são os conceitos moleculares relacionados à síntese de uma determinada proteína. E aí eu penso que, para eu produzir uma proteína, o meu DNA precisa ser transcrito em um RNA. O RNA mensageiro é quem contém a informação efetivamente para que a proteína seja produzida. Mas eu também preciso do RNA transportador, que orienta, que leva os aminoácidos para que a proteína seja sintetizada, e o RNA ribossômico, que monta os ribossomos, que efetivamente vai fazer a tradução. Quando eu abro a caixa preta da síntese proteica, eu começo a me deparar com conceitos celulares. Eu preciso lembrar que o ribossomo livre, ele produz uma proteína, assim como aquele que está associado à membrana do retículo endoplasmático também produz uma proteína. Proteínas que podem ter diferentes destinos finais. Quando eu abro a caixa preta da síntese proteica, eu posso pensar nos conceitos relacionados à histologia. Essas proteínas que são produzidas por essas células acabam sendo levadas para o meio extracelular, compondo o que a gente chama de matriz extracelular. Uma substância que preenche o espaço entre as células e que consolida um arcabouço de sustentação para o tecido.
Eu posso pensar na síntese proteica até mesmo utilizando conceitos sistêmicos, pensando que essas proteínas podem ser hormônios ou neurotransmissores. Repare então que quando eu falo em síntese proteica, eu posso criar diferentes níveis de apreensão. Repare que eu posso apreender todos esses conceitos de forma isolada. Eu estou trabalhando com um padrão de pensamento focado. Estou focado no aspecto molecular, focado no aspecto celular, focado no aspecto histológico, focado no aspecto sistêmico. Repare que nesse momento eu não construí significado, eu somente apreendi conceitos. E para que eu tenha sucesso, é necessário que exista um padrão de repetição. O outro tipo de pensamento, ele é chamado de pensamento difuso. O pensamento difuso, ele não trabalha com esse padrão de repetição, ele não é um pensamento focal, ele requer reflexão. Ele também não vai utilizar da linearidade do raciocínio, ele vai utilizar da não linearidade do raciocínio. Eu costumo dizer que o pensamento difuso, ele trabalha num sistema em espiral, onde você fica indo e voltando, revisitando continuamente aquele tema para que efetivamente haja um entendimento. Ele demanda por novos problemas para que haja a construção do saber. Então a gente precisa fugir daquele padrão de repetição para uma nova elaboração. E ele cria conexões entre os diferentes saberes, definindo então um significado próprio. A questão toda é que o nosso cérebro ele não trabalha com os dois sistemas operando simultaneamente. Ele não trabalha de forma focada e de forma difusa, de forma simultânea. Então o teu cérebro ele alterna entre um pensamento focado e um pensamento difuso. Por isso é necessário que você faça pequenas pausas ao longo do seu estudo, para que você consiga transitar de um momento focado para um momento difuso. E aí eu chamo a atenção para um erro, que é uma má interpretação dos fatos. Eu vi vários autores determinando que o pensamento difuso ele surge num momento de lazer, onde você não está pensando sobre um determinado tema. E aí eu afirmo para você, não existe aprendizagem passiva. Eu vi alguns exemplos em alguns blogs falando sobre aprendizagem em que o Salvador Dalí, ele dormia, assim como Thomas Edison, né? Eles dormiam segurando objetos, quando eles caíam no sono, esses objetos se deparavam ao chão e com o som eles acordavam. E quando eles acordavam, eles então passavam a elaborar tudo aquilo que eles processaram durante o sono. Existem vários conceitos que, ao meu ver, estão distorcidos. O sono ele é fundamental para você criar novas conexões sinápticas, novas redes neurais, para que você transite de uma memória de curto prazo, que foi estabelecida quando você estava num modo focado, para uma memória de longo prazo, para que efetivamente haja consolidação daquela informação. O pensamento difuso ele não está relacionado a isso. O pensamento difuso ele está relacionado a um momento de elaboração. O pensamento difuso ele surge no momento em que você se levanta da cadeira e você vai cozinhar. E ao cozinhar você está pensando sobre novas problemáticas. E ao pensar sobre novas problemáticas, você utiliza o que você construiu no modo focado para a construção do saber. Repare que nos dois processos, tanto no modo focado quanto no modo difuso, a aprendizagem ela não é passiva. A aprendizagem requer um processo ativo, requer um momento de execução e um momento de elaboração. Esse momento de elaboração, ele não surge durante o sono, ele surge durante o estado de vigília, quando você está pensando sobre um determinado tema, fazendo qualquer tipo de atividade, mas pensando sobre um determinado tema. Repare que agora eu vou abrir novamente a caixa preta da síntese proteica e eu vou entender o que o modo difuso faz. O que o modo difuso faz é exatamente integrar os diferentes conceitos que eu aprendi quando eu estava no meu modo focado, trabalhando naquele padrão de repetição que é árduo, que é cansativo, mas que é extremamente prazeroso quando eu me deparo com a ideia de que aprender é algo maravilhoso. Esse é o grande prêmio. O grande prêmio é quando você entende que saber, aprender algo é maravilhoso, independente do que seja. Esse fascínio pelo conhecimento é o que vai te movimentar para o sucesso.
Repare que no meu modo difuso agora eu consigo compreender todos esses sistemas de forma integrada. Eu estou adicionando novas problemáticas dentro do meu eixo temático. Agora eu sei, por exemplo, que uma proteína é produzida quando um gene é expresso. E essa proteína pode ter um sinal de direcionamento que mantém ela no meio citoplasmático, definindo ela como residente desse ambiente ou fazendo com que ela seja orientada para a membrana do retículo. E aí o retículo plasmático rugoso, ele continua a síntese proteica que foi iniciada no meio citoplasmático. A diferença é que essa proteína é uma proteína de exportação, que pode parar na matriz extracelular do tecido, configurando então um arcabouço de sustentação. Entendo também que à medida que eu envelheço, eu produzo cada vez menos coisas, dentre elas essas proteínas. O colágeno, por exemplo, é produzido em menor quantidade, o que justifica o enrugamento da minha pele. Compreendo também que essa proteína produzida no retículo pode ser liberada numa fenda sináptica, pode ser um pequeno peptídeo, caracterizando a sinalização entre neurônios, definindo um sistema de processamento que vai integrar o teu corpo a uma resposta em função de um agente externo. Ou pode ser até mesmo um hormônio, um mensageiro químico de natureza proteica que vai agir no tecido-alvo, inibindo ou estimulando a atividade de um determinado gene, aumentando ou diminuindo a expressão de um determinado gene. Isso modifica o conjunto de proteínas da célula, fazendo então com que ela possa mudar a sua função. Repare que eu preciso transitar do modo focado para o modo difuso. O modo focado me dá todo um instrumental para que eu consiga elaborar novas problemáticas, montando as peças de um quebra-cabeça. Se o teu professor está te ensinando o que está escrito no Google, você não precisa de um professor, você precisa do Google. Os professores, eles precisam de uma formação muito mais ampla do que aquelas determinadas pela própria disciplina, exatamente para compreender como é que se estabelece o processo de aprendizagem. Essa aula, como eu disse, ela é uma aula para todos, não somente para os meus alunos. É uma aula onde a gente aprende a aprender. Lembrando que não existe aprendizagem passiva. A aprendizagem sempre é um processo ativo, só depende de você. Para que você mantenha um padrão de regularidade na apreensão dos recursos, para que você tenha um momento de lazer onde você possa pensar sobre os conceitos aprendidos, montando então as peças desse quebra-cabeça. Queridos, esse foi o primeiro de muitos vídeos que eu pretendo produzir para falar sobre o tema aprendizagem. Até a próxima. Um beijo!